Agora eu volto a conversar com o André Moraes, vice-presidente do Conselho Regional de Economia, que está aqui no estúdio. Ô André, para quem usa muito o cartão de crédito, por exemplo, está preocupado com juros se atrasar, não é? Porque o juro de cartão de crédito é muito alto. Para quem utiliza o cheque especial, por exemplo, a gente acredita que mais na frente possa ter uma tendência de pedido de empréstimo, de linha de crédito. Aquele que tem o salário menor, procurar essas financeiras que a gente encontra muito nos bairros, nas áreas mais populares. Seria o momento de se pensar nisso agora, eu digo aquele que está precisando, já pensando na conta do fim do mês, ou esperar mais para frente? Como é que os bancos tendem a se comportar também nesse sentido, para ofertar linha de crédito com juro baixo? Como é que fica o juro? Então, Moab, só pegando um pouco o gancho do que o rapaz, né, o entrevistado lá falou, de fato é muito importante que nesse momento, por mais impactante que seja, que a gente atenda às autoridades, né, e a gente fique em casa. Porque o quanto mais a gente entender que a gente precisa ficar em casa, mais rápido a gente vai sair dessa situação, mais rápido a economia vai voltar. Uhum. Né? Em relação aos bancos, alguns já estão fazendo campanhas de renegociação, né? E, de fato, a gente precisa começar a se planejar. Na verdade, se tornou uma coisa assim, a gente vai se planejar para o imponderável, porque a gente não sabe ainda os reais impactos de tudo isso. A gente recebeu ontem, inclusive no WhatsApp da TV Tribuna, mensagem de uma telespectadora dizendo: eu não sei se faço isso agora ou deixo mais para frente, eu quero sentir mais na frente. Quem tem um dinheirinho guardado e tenta se equilibrar agora nesse fim de mês é uma coisa, mas quem não tem, que é a conta pela receita, vive na conta pela receita, o que ganha, emprega no pagamento de contas, na manutenção do mês e aí. Tem gente que não tem outra alternativa, mas o ideal, para quem tem ainda a condição, seria esperar mais um pouco para ver se o banco facilita ainda mais para frente a vida da população, ou não é tendência dos bancos facilitar. Eu acho que é muito mais a medida do governo federal de determinar o que os bancos têm que fazer do que o pensamento da própria rede de instituição bancária. Exato. Assim eu vejo. Principalmente, digamos, vamos voltar para essa... Porque são as pessoas que vão sofrer mais com isso, com isso tudo, né? Apesar de a gente ver que medidas também já foram tomadas para... se gerar, fazer empréstimo para fluxo de caixa de micro e pequenas empresas. A gente vai ter um impacto aí grande, vai ser jogado em torno de 22 bilhões de reais durante um determinado período. Né? Mas a gente precisa tentar entender o nosso fluxo. Né? Então, digamos assim, como a gente não sabe, o ideal é que a gente comece a se planejar de agora. Isso. Né? E trouxe, inclusive, Moab, lições muito importantes de educação financeira. Né? É claro que a gente sabe que algumas pessoas ganham a conta pela receita, né? Mas uma lição muito importante é que a gente sempre precisa ter uma reserva. Você está falando de lição de educação financeira e eu queria pegar aqui um ponto, porque daqui a pouco a gente vai trazer uma reportagem relacionada, André, logo na sequência, em relação à lição de cidadania. Você acompanhou, por exemplo, a corrida nos supermercados, nos mercadinhos, o povo estocando coisa dentro de casa. O impacto econômico disso também há de se pensar, não é? Exatamente. Inclusive de forma desnecessária. Desnecessária, rapaz? Né? As autoridades já falaram, já comunicaram que a gente não está com problema de desabastecimento. Né? Então, ainda não estamos nesse estado de... apesar de a situação ser uma situação muito, muito difícil, muito complicada, mas a gente precisa ter calma. Né? Porque em momentos como esse, quanto mais calma a gente tiver, mais a gente consegue ponderar os caminhos que a gente vai seguir, né? Para a gente não tomar medidas precipitadas, né? Pessoas fazendo estoques absurdos de papel higiênico. Um colega nosso aqui de emissora disse que foi fazer compra no supermercado, estava precisando comprar as coisas para casa e estava numa fila junto de uma senhora que estava fazendo uma feira de 7 mil reais para a casa dela. 7 mil reais, com pouca gente dentro de casa. Essa mulher está comprando coisa até quando? É pensar no outro, por isso que eu estou falando aqui lição de cidadania e o impacto na economia, porque a gente está falando de um assunto relacionado. Pensar no outro. E muita gente, com essas medidas restritivas e falando de precaução e cuidado, muita gente está confundindo isso com pânico e medo. E a gente está aqui justamente para esclarecer
o que é cada coisa, como é que a gente tem que se comportar.